boa noite. Que todos nós sejamos envolvidos pelo amor da espiritualidade maior, do nosso centro espírita. Que sejamos envolvidos pelo amor de Jesus e pela misericórdia de nosso Pai. Essa noite eu quero estudar com vocês a reencarnação. A reencarnação é uma das principais dogmas da nossa doutrina. Ele é a pluralidade das existências corporais, que é um princípio fundamental da doutrina espírita. Nas principais religiões cristãs, eles não acreditam em reencarnação. Eles acreditam na ideia de existência única, que as pessoas só têm uma existência de vida e depois vão para o céu ou vão cumprir suas penas, né? E a reencarnação é um processo educativo e não um processo punitivo. Muitas pessoas pensam que ele é uma punição e não é. Ele é uma graça e uma bênção. É o retorno da alma ao corpo físico, a um corpo físico. A vida na Terra, ou em qualquer outro mundo, ela deixa de ser um acaso para ter um objetivo que é o processo, a evolução. Nós sempre andamos em direção ao bem e ao belo, e a nossa fatalidade é chegar até Deus. O viver bem na Terra não é um fim em si mesmo, é uma escolha e um propósito. Eu posso viver bem de várias maneiras. Eu posso viver bem tendo uma vivência ética, e eu posso viver bem não sendo muito ético. As reencarnações variam ao infinito e não existem duas reencarnações iguais. A mente se alimenta de outras mentes e o cérebro se alimenta de outros cérebros. Isso explica porque o homem somente terá horizontes amplos em seus propósitos se ele tiver uma vivência ética, em contato com os pensamentos de ordem superior. As portas espirituais somente se abrirão ao homem através do mérito. Sem mérito, ninguém é promovido. Do despertar das virtudes e o desenvolvimento do progresso moral. Isso tudo não acontece numa única existência. Necessita de cultivo de pensamento de Jesus, somente através dele nós progredimos. Então, primeiro nós temos que conhecer Jesus, vivenciar Jesus, ter fé nesse Cristo redivivo e termos seus aprendizados bem captados. Aí nós chegaremos até ele. Ela é uma necessidade inerente à lei do progresso, pois os espíritos eles tendem a se depurar e quando se depurarem bastante vão atingir um patamar no qual a reencarnação não é mais necessária, e que retornará à carne através da missão e sem provas e expiação. E aí a gente vamos encontrar Deus. Segundo Emmanuel, os critérios da reencarnação são o estado evolutivo, que tem que se considerar, o ambiente onde se vai realizar a experiência. Eu posso reencarnar aqui, eu posso reencarnar num outro país. Quais são as necessidades que eu vou ter na minha vida do corpo, se eu vou ter uma deficiência ou não. Qual serão a natureza das minhas provas? Provas físicas, provas espirituais. As minhas qualidades morais, quais são? E qual é o processo evolutivo que eu me encontro? E o motivo da minha reencarnação, se vai ser prova, missão ou expiação. Geralmente a gente vê um misto, a nossa reencarnação é um misto dessas três, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esses são alguns dos aspectos a serem considerados no início do processo. E os critérios da evolução média são necessidades a serem observadas são as seguintes: os defeitos e as virtudes, os méritos, os deméritos, quais serão as boas e as más qualidades. As três principais fases da reencarnação, ela se dá
em 3 ambientes diferentes, em 3 aspectos diferentes. A primeira parte, ela determina a interseção dos mentores que são necessários na nossa reencarnação, a nossa preparação psicológica, a preparação da nossa família, dos nossos pais, os encontros no plano espiritual, porque a gente vai se encontrar muito antes de reencarnar, ver se aceita, que tipo de expiação que a gente vai cumprir, né? E principalmente vai visitar o lar novo, como vai ser a futura reencarnação. A segunda fase é a fase do contato fluídico. Então, tudo é considerado nessa fase de contato fluídico. Todas as pessoas envolvidas, os mentores, os personagens da reencarnação, os pais, os avós, o entorno, tudo é considerado. E a terceira fase é a fase que a gente quer ser pequeno, que a gente vai se colocar, reencarnar, vai se colocar dentro do seio materno para reencarnar, que é a nossa adequação perispiritual. Isso é bastante complicado. Afinal, reencarnar é a gente se esconder no envoltório fluídico mais material que nós estamos, porque quando a gente está na espiritualidade tem um corpo fluídico bem menor, bem mais raro, e nós vamos nos apagar temporariamente das sombras do mundo. Nós vamos ficar fora de contato, a não ser que nós sejamos espíritos de muita luz, que a gente ainda tem mais autonomia na reencarnação. No nosso caso, dificilmente não. E ele é um processo complicado, porque vai depender do livre-arbítrio, vai depender do sucesso da reencarnação, da razão esclarecida, né? E do sentimento evangélico que vai unir todas as pessoas que vão participar desse processo. O acomodamento perispiritual, que é a parte mais nossa, né, do reencarnante, ela vai depender da nossa vontade de ser pequeno, da nossa vontade de ocupar o útero, da nossa vontade de regredir e do nosso esquecimento, porque nós vamos esquecer quem nós somos para assumir um novo eu, uma nova essência. A excelência do pessoal da equipe intercessora é de entidades especializadas. Todo mundo fez curso de reencarnação, treinou, estudou, né? Então, eles todos colaboram nesse processo. Todo mundo colabora, não tem um que fica só cuidando, olhando. Todo mundo colabora. E as explorações preparativas dependem de cursos, de treinamento, de aprendizagem e de experiência. Circunstâncias especiais, imprevisíveis ou fortuitos no processo normal, por exemplo, vai faltar ar para nós, a gente vai ter uma limitação de algum elemento que vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição da nossa capacidade física. Isso tudo é estudado, provavelmente sem nós total conhecimento. Circunstâncias, a bênção, Emmanuel diz que a bênção do corpo, ainda que mutilado e disforme, ela é uma preciosidade, uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Não importa o corpo, maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então, é a reencarnação. A reencarnação, ela é a chave do entendimento da vida. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente nesse processo. Ele é um processo de renascimento, um avançado sistema de crescimento intelectual e moral. Nós vamos adquirir capacidades que nós poderemos evoluir intelectualmente e moralmente. E vamos em busca da nossa felicidade, da felicidade do ser, né? Ela dignifica a vida e não deve ser interrompida. Quem muito sabe sobre reencarnação gosta de ler Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles é a nossa parapsicóloga que nos explica tudo sobre todos os nossos momentos
nossos dramas psicológicos, nossa caminhada evolutiva. Então, a Joana, no livro O Homem Integral, ela diz que a encarnação, ela explica o encadeamento dos fenômenos psicológicos. Por que eu sou assim? O que eu posso melhorar? O que eu posso atingir? Elucida as minhas várias doenças psíquicas ou de comportamento. Explica os meus distúrbios, justifica as minhas preferências emocionais, né? As minhas preferências intelectuais, a minha área de raça, né? Explica todas as minhas características, a área de sociologia, como eu vou me portar diante de todo mundo, e as minhas questões econômicas também. Ele é um processo de aquisição intelectual ao longo de experiências de aprendizagem. Tudo a gente aprende. Aprende a amar, aprende a perdoar, aprende tudo. Até a não gostar, mas a gente tem que aprender depois a voltar a gostar. A anterioridade do espírito acrescenta conhecimento na experimentação, que a gente não é mais a primeira vez que a gente vai reencarnar. A gente é velho candidato. Então, nós temos essa predisposição de aprender coisas novas por nossa vontade, por nossos conhecimentos, pela nossa herança psicológica. Nós somos espíritos imortais em evolução. Nós não morremos. Nós somos criados simples e ignorantes. E estamos fadados a evoluir. E só vamos parar de evoluir quando a gente chegar naquele ponto que a gente não vai precisar mais ter punição, nem cumprir expiação, nem nada. A gente sempre pensa assim, que a raça dá os caracteres do corpo, mas ela não acrescenta a hereditariedade do espírito, do intelectual e do moral. Então, o corpo só dá o corpo. Ele não vai acrescentar as minhas características. Por exemplo, eu quero ser um Mozart. Eu só vou ser um Mozart se eu me exercitar muito, se eu estudar muito e aprender muito a tocar. Aí eu serei um Mozart. Então, as questões morais, psicológicas e intelectuais, o corpo não dá herança, só dá herança do corpo. O intelecto e a moral são atributos do espírito, por isso que a gente não ganha do corpo. Nós somos corpo e somos espírito. E a nossa individualidade eterna, ela se transfere de uma existência para outra. Eu sou a Regina agora nessa reencarnação, e numa outra reencarnação eu serei a mesma essência da Regina num outro personagem. Então, vai mudar os meus dados, por exemplo, sociais, vão mudar, né? O corpo sofre influências genéticas na evolução do ser. Ele pode ter padecimentos ou pode ter crescimentos. E os impositivos do meio dependem dos costumes e dos hábitos. O corpo reproduz somente o corpo e não a mente. E a consciência somente exterioriza o espírito. Então, eu sou consciente porque o meu espírito me deixa consciente. E se a gente for procurar dentro do cérebro o que é o espírito, a gente não vai encontrar uma fotografia dele. A reencarnação, ela justifica o inconsciente, o individual e o coletivo. Como é que eu sou como pessoa, como eu sou individualmente, como é que eu sou dentro do grupo. Isso tudo explica pela reencarnação. Sempre como eu serei, será combinado antes. E aí eu terei meu livre-arbítrio para escolher, né? No inconsciente, nós encontramos a memória passada. Então, ela nos dita os comportamentos atuais e explicam algumas alienações mentais que a gente possa ter, mas isso a gente pode tratar, a gente pode evoluir. Os impulsos e compulsões psicológicas do passado, eles podem exercer que eu seja uma pessoa devotada, que eu seja uma pessoa abnegada. Ele pode estabelecer que eu seja uma pessoa delinquente, se eu não tiver muita vontade de fazer as coisas.
ele pode estabelecer que eu seja uma pessoa agressiva ou não agressiva, as minhas múltiplas personalidades e os meus distúrbios mentais, até se eu tiver esquizofrenia ou uma outra patologia que me impossibilite de ser uma pessoa normal. Os remanescentes da reencarnação, eles estabelecem sutis lembranças na gente. Então, às vezes, a gente tem aqueles lampejos assim, ó, eu já vi essa pessoa, eu já estive aqui nesse lugar, e a gente sabe até como é que vai se conduzir um acontecimento. Isso é lampejo reencarnatório. Também estabelece se eu vou ter espírito simpático, se eu vou ter aversão por algumas pessoas, se eu vou ter amores alucinantes, ou se eu vou ter ódios devoradores, tudo isso a minha reencarnação estabelece. E eu vou me portar conforme eu quiser avançar. Né? Se eu não quiser escolher a parte boa da minha reencarnação, eu vou ter muitas aflições para administrar. Então, a gente tem que procurar sempre o bem, estudar, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a aplicação do Evangelho, conhecer as pessoas. A maioria dos conflitos que nós enfrentamos, eles não são na vida atual, são da nossa vida passada. Os da vida atual vão vir na próxima, né? Alguns, outros já vêm agora, né? Eles são herança do meu eterno. Tem coisas que eu faço que eu vou ter que refazer. Então, não sei se eu vou refazer agora, ou vou refazer numa próxima reencarnação. Eu sou herdeira de mim mesmo, né? E eu me transfiro as minhas fobias, as minhas insatisfações, as minhas culpas, os meus complexos, meus dramas pessoais, se eu vou gostar da minha família ou não. E tudo prolonga a minha anterioridade. E eu tenho que seguir as leis que regem a vida. Então, eu sou afeta a todas as leis do espírito. Tenho que viver em sociedade, eu tenho que me cuidar para princípio de ação e reação, porque se eu fizer uma coisa errada, eu vou colher uma coisa errada. Então, o homem integral é um complexo, um eterno espírito com perispírito e matéria, que se desloca além do túmulo, antes e depois do túmulo e do corpo. Joana de Ângeles, em seu livro Jesus em Vida, ela diz uma frase que eu achei muito interessante. Ela diz que a temporalidade corporal, meu tempo corporal, é o período que eu tenho entre duas fases. Uma fase de pré-reencarnação e uma fase de pós-reencarnação, que é o tempo que eu vou ter no espaço para aprender, para me desenvolver, para estudar, para afirmar meus propósitos e até estudar, discutir a minha reencarnação futura, né? Tipos de reencarnação. Eu tirei do livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini. A reencarnação, existe a reencarnação compulsória, que é aquela que pega o espírito sem ele concordar ou não. Ele não consulta o espírito se ele quer reencarnar. Ele tem que reencarnar por questões até de renovação corporal, de modificação do perispírito. Então, ele é colocado numa reencarnação. Se ele foi um espírito com muitos problemas, muitos inimigos na erraticidade, ele é levado a uma reencarnação que pelo menos vai dar uma aliviada nos comprometimentos dele. Ela é uma imposição feita pela lei e atende casos de recuperação e exige longas expiações, geralmente. E não é numa primeira reencarnação que ele vai conseguir expiar tudo, porque as dívidas são muito grandes, ou seus defeitos físicos veio de um suicídio, então ele lesionou muito o perispírito, então ele precisa de mais de uma reencarnação para recuperar o perispírito, né? Primeiro cumprir o processo expiatório e depois recuperar o perispírito para ter um corpo normal, onde ele possa se desenvolver normalmente. Então, todas elas são muito estudadas, né? A gente tem sempre que se lembrar que suicídio
não resolve nada, porque o espiritismo matou a morte não existe, né? Os arranjos são feitos por intercessão das entidades interessadas no reequilíbrio da pessoa, né, do culpado, e vai envolver outros sacrifícios também. E eles vêm em grupos e preparam-se para vir conhecer os seus parentes e os seus amigos. Então, eles são reencarnados à revelia. Eles vêm e aí descobrem o que aconteceu. Existe a reencarnação proposta, que é a reencarnação do nosso caso, por exemplo, que a gente tem alguma evolução moral e espiritual. Então, ela leva em conta o livre-arbítrio relativo, né? Eles me consultam, mas eu posso concordar ou não concordar. Mas, tanto faz, se eles determinarem que eu tenho que concordar, não adianta querer não concordar, né? Os mentores estudam meus débitos, né, e os meus méritos e programam meus principais acontecimentos na minha próxima existência na carne, tendo em vista que eu vou tentar liquidar ou diminuir as minhas dívidas e a minha possibilidade de progresso. Não é imposto ao espírito, pode-se discutir, né? E é o modo mais comum da reencarnação a todas as pessoas que têm a acuidade mental, né? E tem aquela reencarnação livre ou missionária, né? Que são só as angelitudes que vêm ocupar um corpo no nosso mundo. Ela é própria dos espíritos missionários. Eles escolhem a sua reencarnação, eles são espíritos redimidos, né? Perante a lei divina ou natural, e estão próximos da redenção do plano terreno. Então, eles vão ter o poder de escolher a sua reencarnação, né? Dependendo da missão que vão executar. Eles querem evoluir, né? Então, eles que sabem. São os que possuem ampla liberdade de escolha. Eles chegam ao plano material para desempenho de tarefas específicas e elevadas. E qualquer segmento de conhecimento, eles têm o estudo necessário para aquilo ali, de filosofia, de religião, né, de ciência, e eles vão se tornar um Sócrates, não do futebol, Sócrates pensador grego, um Buda, um Krishna e um Jesus de Nazaré, né, que até a gente chegar a ser Jesus de Nazaré, meu Deus. E existe a reencarnação acidental. Mas como na espiritualidade não existem acidentes nem acasos, as leis genéticas encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos. E muitas vezes essas reencarnações são movimentadas por mensageiros do plano espiritual. Vamos dizer, são casos de estupro, de violência, reencarnações complicadas, né? Que vai dar a vida ao descendente de um ato bem triste, né? Então tem que ser bem pensado. E nesse caso, eles dizem que, segundo Jorge Andréa, nenhum espírito vai chegar ao processo reencarnatório sem uma atração específica com a sua mãe. Sempre ele vai vir vítima de qualquer fenômeno que acontecer para o seu reencarne, mas ele terá a sua ligação com a sua mãe. Só tem que esperar que a sua mãe seja uma alma caridosa, né? Tenha bons princípios, que aceite. O reencarnante ele terá uma relação muito próxima com ela, então eles sempre vão lucrar no sentido evolutivo nas faixas de amor e não nas faixas de ódio. Quer dizer que se eles se juntarem por amor, é muito mais fácil de evoluir, apesar de ser tudo mais complicado. E o espírito reencarnante, nesse caso, o seu corpo específico de energias, fará a seleção do espermatozoide pelas contingências de sua irradiação. Ele vai escolher, né, adquirindo e construindo um corpo de acordo com as suas necessidades. Então, vai depender tudo de todos os que estão naquele momento de reencarno.
todos nós, essa é a melhor parte, né? Todos nós temos um espírito protetor. A gente já nasce com ele, de uma elevada ordem. Não sei quantas medalhas ele tem, né? E ele é designado para nos acompanhar, para nos proteger, para nos consolar nas nossas aflições e para nos sustentar nos momentos difíceis da nossa vida. Nós não vamos conhecê-lo, nós somente o reconheceremos na vida espiritual. Não sabe quem é. Geralmente é um espírito familiar, já teve um contato conosco antes, mas a gente sabe que é um espírito de luz. E a gente tem que dar espaço para que a gente consiga captar as suas inspirações, seus pensamentos bons, para a gente ter um bom desenvolvimento. Ele nos acompanha desde o nosso nascimento e vai nos acompanhar até a morte. Porém, todo o esforço que a espiritualidade vai fazer para o nosso bem-estar, para o nosso cuidado, pelo nosso amor, ele sempre vai lamentar se nós tivermos uma conduta lamentável, uma conduta de violência. Por exemplo, se eu vou fazer um aborto, se eu vou cometer uma eutanásia, ou se eu vou resolver desistir da minha vida e cometer o suicídio. Então, aí a gente acaba com todo o trabalho da espiritualidade. E com o nosso, né? Nós não podemos contrariar a lei divina, porque as nossas ações pessoais, elas interferem numa ordem maior. Todo mundo tem que obedecer aquilo ali. E nós temos que caminhar para aquela direção. Imagina quantos nós somos encarnados e desencarnados. E para concluir a minha palestra, eu vou contar uma história que é a história de Hitler, o médium do anticristo. Eu não conhecia essa história. Eu nunca li livros de guerra, nem revistas de guerra, mas tem gente que conhece. Esse texto ele foi escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, um grande espírita que viveu aqui no Brasil, era mineiro, de 1920 até 2013. Ele escreveu muitos livros, ele escreveu sobre a questão de regressão espiritual, de estudo das reencarnações passadas, e ele analisa nesse texto a hipótese da reencarnação de um mesmo grupo de entidades em torno de Adolf Hitler. Ele foi o Adolf Hitler, o principal personagem, e todo o envolvimento dele com o propósito reencarnatório planejado para que ele tivesse uma vida satisfatória, porque ele veio concluir aqui. E o texto do Hermínio de Moraes, e esse texto foi publicado na revista Espírita Reformador em 1976, na edição de março e abril. Foi ali que eu consegui copiar o texto. E esse texto inicia com um jovem de 20 anos passando por dentro de um museu em Viena. E ele estava muito deprimido aquele dia. Ele era um jovem magrinho, uma pessoa não muito feliz da vida, tinha só 20 anos e não tinha grandes ilusões de progresso. E ele, olhando os objetos, ele toma o conhecimento da ponta de lança da lança de Longinos, que foi o centurião romano, que introduziu a lança no peito de Jesus para ver se Jesus estava morto. E a ponta dessa lança estava sendo exposta, ela era exposta naquele museu. E aquela ponta de lança chamou a atenção dele. Mas ele não estava dando bola para visitando o museu. E aí, na sua caminhada dentro do museu, ele escutou um guia falando para os visitantes, dizendo que havia uma lenda ligada àquela lança e que dizia que quem a possuísse decifraria os segredos e teria o destino do mundo em suas mãos, para o bem e para o mal. Então ela seria um talismã que faria com que a pessoa conseguisse realizar os seus desejos íntimos mais propícios.
Esse rapaz, ele tinha sido recusado na sua matrícula da Escola de Belas Artes e tinha sido recusado na curso de arquitetura. Então ele não era um espírito muito feliz. Estava meio sem ter o que fazer. E o jovem era Adolf Hitler, magro, aparência doente, que morava num quartinho de pensão barata. E ele mergulharia a fundo nessa história, como ele mergulharia a fundo em todas as histórias que ele conseguisse encontrar para cumprir os desígnios que ele veio preparado. A inteligência e o conhecimento, elas são aptidões humanas, então elas são neutras. Tanto uma pessoa boa como uma pessoa menos boa, ela pode desenvolver a inteligência e todas as suas aptidões. Pode ser uma pessoa muito evoluída intelectualmente e pode ser uma pessoa muito mal evoluída moralmente. Quer dizer, ela pode atingir todos os extremos do bem e do mal, né? E os bons espíritos, como aqueles que se detêm nas trevas, eles elaboram os objetos de longo alcance, visando os interesses que eles têm, ou do bem ou do mal. E ele se envolveu, esse rapaz, em mistérios profundos e aterradores. Ele teve revelações que atordoavam a sua vida e incendiavam a sua imaginação. E desataram todos os seus sonhos mais fantásticos e fanáticos. Nós temos conhecimento, pela doutrina dos espíritos encarnados e desencarnados, que eles vivem em grupos dedicados a causas nobres ou causas sórdidas, segundo os interesses pessoais, e eles dão assistência. Qualquer causa, eles dão assistência. A escolha é o livre-arbítrio deles. E há toda uma logística de apoio aos espíritos que reencarnam nessas tarefas específicas, segundo os planos traçados, tanto no bem quanto na situação inversa. Quando estudamos a história do nazismo, que a gente conhece, que foi, na minha, foi juventude, né? Não nos resta dúvida que Adolf Hitler e os seus principais companheiros desempenharam um importante papel na estratégia geral de implantação na Terra do Reino das Trevas, o reino de baixa energia, né? Um reino aterrorizante. Existem vários relatos que referenciam esses fenômenos mediúnicos que o Hitler teve, que ele teve êxtase, ele teve dupla vista, ele teve todos os fenômenos que a mediunidade desenvolve, né? Foram experienciados por ele. Com seus estudos de filosofia, de ocultismo, ele estudou reencarnação, ele estudou a história passada, ele estudou a história do homem, estudou de tudo, né? E Hitler se dedicou ao estudo de tudo que podia estar relacionado aos seus problemas, aos seus desagrados, às suas complicações psicológicas, né? E os seus assuntos prediletos que ele gostava era a história de Roma, a história dos papas, das antigas religiões, as histórias das religiões orientais, o ocultismo, né? Se tem diabo, se não tem, o yoga, o hipnotismo, ele estudou o hipnotismo, a astrologia e obras de pesquisa espírita para que ele conseguisse fundamentar e desenvolvesse essa inteligência, mesmo que não fosse para o bem, mas ele desenvolveu. E ele se considerava como se tivesse uma missão transcendental. Ele experimentava substâncias psicóticas e entrava em transe e teve amigos que lhe davam pleno apoio e conhecimento na sua jornada, né? E as especulações ocultistas dos líderes nazistas estão cheias de fenômenos psíquicos, né? De regressão, de possessão, de obsessão, de tudo, né? De busca de um passado com personalidades eclesiásticas, né? A história antiga, da história oculta, né? Do céu e do inferno. E ele escreveu um livro que se chamava Mein Kampf, É Minha Vida. E nesse livro ele expandiu e deturpou as suas ideias antirracistas, né? Ele desvirtuou o compositor Wagner, desvirtuou a história, né? O teatro, e ele pregou que existia uma raça superior,
que era a raça ariana, que fazia a seleção dessa raça através do casamento, né? E aprimorar a raça da pele clara, dos olhos claros, do cabelo claro. Se ele tivesse vencido, ele disputaria uma posição invejável, que ele cumpriu muito bem a sua meta, porque ele fez todo o propósito para chegar até o fim dos seus dias, cumprindo a meta que ele tinha se proposto. E ele tinha uma frase que ele dizia: não vim ao mundo para tornar o homem melhor, mas para utilizar-me das suas fraquezas. Relata também a história de Hitler, que nós conhecemos. Ela é uma história feita de perseguições, assassinatos, o extermínio do povo judeu. Ele perseguia os homossexuais, as prostitutas, perseguia todas as religiões que ele considerava desnecessárias, né? Relata também experiências genéticas que ele fazia para modificar o corpo das pessoas, fazia cirurgias complicadas que nunca a pessoa lucrava, ela sempre ficava na pior, né? E a história é muito cruel, que a gente lembra, né? E ele foi instigador da Segunda Guerra Mundial. E ele viveu politicamente entre os anos de 1933 e 1945. E ele serviu o Partido Nazista, que era o único partido que tinha naquela época na Alemanha, que ele fundou, e ele foi o ditador na Alemanha. E teve a sua história. A lança Longinos, aquela que ele viu no museu, ela foi o amuleto de todos e recebeu o nome oficial da peça, que seria a lança de Mauritius. Só que acontece que quando acabou o nazismo, havia uma peça também chamada de A Espada de Mauritius, que afinal dos acontecimentos ela foi trocada pela lança de Longinos. E essa Espada de Mauritius, ela ficou catalogada como sendo uma peça histórica do Terceiro Reich. Então está no museu, nas coisas do Terceiro Reich. Mas aquela lança cumpriu a sua missão. Ela machucou Jesus, mas ela não machucou a humanidade toda, né? E a lança foi um talismã. E foi explicado que foi um objeto de concentração, de condensava o seu pensamento, a sua energia em invocação de algum acontecimento provavelmente mal, né, maléfico, e realizava seus desejos pessoais de passar por cima dos outros, de ser o melhor de tudo, né? Em 30 de abril de 1947, a legítima lança passou às mãos do exército americano. Eles encontraram a peça e foi levada para o museu. E naquele mesmo dia, 30 de abril de 1947, que eles acharam a lança, como um cumprimento de um misterioso desígnio, Hitler se suicidou. Se matou ele e a sua esposa, Eva, no subterrâneo da chancelaria. Seus corpos foram queimados e foram enterrados, e ninguém tem notícia deles. Contam outras histórias do Hitler, mas essa é a história que foi escrita. Como explicariam os espíritos a Kardec? Não é a lança em si que move os acontecimentos, é o pensamento dos homens que se concentram nela e que querem atribuir a ela o poder. Ela não faz nada, ela é só um objeto. Os emissários das sombras que recebem influência, eles sofrem sugestão hipnótica, que é aplicada por espíritos da espiritualidade deles, que são altamente treinados e são especialistas nessa técnica de manipulação. Então eles acreditam que realmente aquilo ali é um talismã. E como diz Hermínio de Miranda, que escreveu o texto, ele diz assim: quem suspeitaria que Adolf Hitler, quando ele compareceu na primeira vez na reunião de meia dúzia de modestos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, que seria assim? Ninguém suspeitaria. Então, diz que a estratégia é brilhante e sutil, né? Que a criação
de movimentos paralelos, tanto para o bem quanto para o mal, envolve figuras destacadas. E esse movimento ele é um processo de aparência inocente e inofensiva. Então, às vezes, surge uma situação, vamos dizer, por exemplo, numa eleição. Tem uma pessoa muito fraterna, muito maravilhosa, né, que preenche todos os requisitos daquela pessoa que eu quero votar, e eu voto nele. E aí, ele não é uma pessoa tão brilhante. Então, a gente sempre tem que cuidar. Então, estejamos sempre atentos, porque os tempos são chegados. E a mudança do nosso planeta para o planeta de regeneração, nós vamos passar por muito sofrimento. E virão fatalmente muitas investidas da sombra e do bem. E sempre numa última tentativa na hora final, né? Então nós temos que cuidar desses desejos de servir fraternalmente. A gente tem que orar, tem que vigiar, tem que se cuidar. Cada vez que nós fraquejamos e nós pensamos em quantos irmãos lutaram para que nós tivéssemos um processo corretivo, e eu fiz uma reencarnação que eu não considero que foi brilhante, que é uma reencarnação cheia de problemas. Então, pensem como a gente transferiu tristeza para esses espíritos, mas eles nunca nos abandonarão. Eles sempre serão os nossos amigos. E nós podemos ter certeza que Deus, nosso Pai misericordioso, nunca vai dar um fardo maior do que a gente não possa carregar. Por isso, acredite na vida, acredite no amor, acredite em Jesus, acredite em Deus. E que fiquem todos vocês envolvidos no amor de Cristo, na misericórdia do Pai, e que estejam sempre em paz. Que assim seja.